Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente conversar nesse início de semana, né? Segunda-feira à noite. Já desejo uma excelente semana para todos vocês e vamos bater um papo sobre o sorteio do chaveamento tanto da Libertadores quanto Copa do Brasil e também a reação aí de alguns torcedores em relação a isso. Já tem torcedor que já está preocupado já com os sorteios que aconteceram, tá bom? Vamos começar aqui então, falar um pouquinho a respeito da Libertadores, tá? Galera, Libertadores caiu mais ou menos aquilo que eu queria que caísse nas oitavas de finais. Nós pegamos um time relativamente, tecnicamente, mais simples. Obviamente que na Libertadores todo jogo é importante. Nós não podemos, menosprezar o adversário. E o Palmeiras enfrenta o Universitário. Então nós tivemos os dois lados do chaveamento. E tem uma coisa que eu achei um pouco negativa nesse sorteio da Libertadores. Porque, na minha opinião, o lado do Palmeiras, o chaveamento do Palmeiras, ele é mais complicado do que o outro lado. O lado, por exemplo, do Flamengo. Tá? Na minha opinião, eu vejo do outro lado o Flamengo como um franco favorito. E do lado de cá, nós podemos colocar o Palmeiras também como um franco favorito. Só que tem algumas equipes que podem embaçar esse rolê. Então vamos falar do lado do Palmeiras. Como que tá? São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional. Eu acredito, já colocando o meu palpite aqui, dando o meu pitaco, que o São Paulo tem condições de passar. A campanha que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro, ela é pífia, é ridícula, é horrível. Mas na Libertadores, tem até tido um desempenho interessante. E é aquela equipe que sempre que esbarra com o Palmeiras, dá um certo trabalho. Infelizmente, cara, o São Paulo pode estar assim, o pior time do Brasil, mas quando encontra o Palmeiras, os caras enchem o saco. É aquele jogo sofrido, aquele jogo amarrado, aquele jogo que os caras, assim, entregam tudo de si. Então, é um adversário que a gente tem que manter no radar e tá do lado do Palmeiras, tá? Depois nós temos o Botafogo versus a LDU. O Botafogo também é outro adversário chatinho. Empatou, inclusive, dentro do Allianz contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E olha que ainda naquela época tava ainda, né, tentando ali, ainda busca uma ascensão, tenta buscar um entrosamento, mas é um adversário que pode complicar um pouquinho o nosso caminho também. É bom a gente ter um ponto de atenção com essas equipes. Depois nós temos o Libertad versus o River Plate. Bem, eu nem preciso dizer para vocês o que eu penso do River Plate. Uma equipe que tecnicamente ela tem melhorado muito nos últimos meses. Ano passado não assustava ninguém, mas esse ano parece que os caras estão começando a retomar aquele bom futebol, a retomar aquela confiança. O técnico deles é um cara que já conhece muito de Libertadores, né? Já está há anos na equipe, teve o retorno dele para a equipe do River Plate, inclusive já enfrentou o Palmeiras em uma ocasião que, olha só, a gente passou um sufoco, hein? Vencemos, mas passamos um sufoco. Quem que nunca sofreu por causa daquele jogo lá que por um gol, o Palmeiras passou pelo River Plate, porque venceu o primeiro, eu acho que de 3-0. E aí depois no segundo ficou 2-0 para eles dentro do Allianz. Foi embaçado aquele jogo, hein, meus amigos? E aquele golzinho que foi anulado porque estava irregular, aquele golzinho que parou o coração de todo torcedor palmeirense, achando que a partida ia cair em prorrogação, em penalidade máxima. Quem não se lembra daquele lance lá? Aí foi ver, tinha uma irregularidade na origem da jogada e graças a Deus a gente se livrou do River Plate. O Palmeiras deu um show, um chocolate no River dentro da Argentina, mas depois quase tomou um revés dentro do Allianz no jogo de volta em São Paulo. Como esquecer daquele fatídico dia, né? Fatídico dia. Alguns dizem que o futebol do Gabriel Menino, né? Ficou lá e nunca mais voltou. O futebol dele ficou lá naquele jogo da Argentina, nunca mais apareceu de novo. Coincidentemente, eu compartilho dessa mesma opinião. Mas vamos lá. E o Palmeiras contra o Universitário, que eu acho que foi assim, mel na chupeta pra gente. Eu não vou dizer pra vocês que... Mel na chupeta ficou meio estranho, né?
Ficou meio estranho mesmo. Mas eu não vou editar não, vai ficar assim mesmo. Tô com preguiça de editar. Então pode sacanear aí nos comentários à vontade. Mas eu acho que foi uma escolha tranquila pro Palmeiras contra o Universitário. Era uma das melhores opções que a gente tinha. A gente tinha ali o Atlético Nacional, né? A gente tinha o Cerro Porteño, só que o Cerro Porteño ficou do outro lado da chave. Agora vamos pro outro lado da chave, que é o lado ali de Fortaleza, o lado de Internacional, o lado de Flamengo. Nós tivemos aí Fortaleza versus... eu não sei que símbolo que é esse, eu não faço ideia, Eu não faço ideia, galera, sendo muito sincero com vocês. Eu não sou obrigado a saber símbolo desses times esquisitos aqui da Libertadores. Vou colocar aqui, Fortaleza Libertadores, para saber que time que é. Deixa eu ver aqui. Pô, caramba, galera, não tem. Aqui, ó, Vélez. É o Vélez, tá? Vélez vai jogar contra o Fortaleza. Aí você tem o Peñarol versus o Racing. Aí você tem o Cerro Porteño versus o Estudiantes e o Flamengo versus o Internacional. Então nós temos aqui o primeiro, né, duelo brasileiro das oitavas de finais, que é Flamengo versus Internacional. E assim, meus amigos, o Internacional, ele não é uma equipe que você pode menosprezar, não. Só que vem passando um aperto, hein? O Internacional vem com uma queda de rendimento absurda desde o começo do ano. Começou as competições sendo ali um franco favorito, a gente até colocando o Internacional como um ponto de atenção, e simplesmente o desempenho caiu e caiu muito. Assim, é um adversário para ter um ponto de atenção, e talvez da chave aqui do Flamengo, desse lado aqui da chave, seja o adversário mais assim difícil que o Flamengo vai enfrentar. É o Internacional. Obviamente que em uma Libertadores, meus amigos, nunca podemos menosprezar ninguém. Claro que existem times que a gente prefere enfrentar, que nem eu prefiro enfrentar um Universitário do que pegar um River Plate, do que pegar um São Paulo, do que pegar um Flamengo, do que pegar um Botafogo, do que pegar até um Internacional. Mas assim, quando você pega, por exemplo, um Universitário, um Cerro Porteño, um Atlético Nacional, a coisa fica mais tranquila. Então eu acho que o lado da chave do Flamengo, ele é um lado mais tranquilo que do Palmeiras, porque o do Palmeiras você tem o São Paulo, você tem o Botafogo, você tem Libertad, que é chatinho, você tem a LDU, que às vezes gosta de aprontar uma aqui, outra ali, você tem o River Plate, que também... Então olha só, é um lado da chave chato esse do Palmeiras, hein? Eu acho que das últimas edições da Libertadores, um dos lados mais chatos. Eu acho que um lado tão chato quanto esse, o Palmeiras pegou em 2021, quando inclusive foi campeão. E fez a final contra o Flamengo, que tá do outro lado da chave. Então, ou seja, a gente pode ter um Flamengo e Palmeiras na final, reeditando a Libertadores de 2021. Mas eu achei o lado de lá do Flamengo um pouco mais tranquilo. Times que podem complicar e engrossar o caldo pro Flamengo. Como eu disse, o Internacional, nessas oitavas de finais, e aí talvez o Racing, que tem uma equipe ali que o técnico gosta de linha ofensiva, gosta de pressionar a saída de bola, é um técnico que ele gosta de dar ali uma ousada, ele é um cara que ele não fica retraído não, é um cara que gosta de propor jogo, gosta de dominar setor intermediário, um técnico que tem uma proposta bastante interessante de jogo, inclusive. Agora vamos falar sobre os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. Copa do Brasil, como vocês sabem, vai ter as oitavas de finais, aí depois os classificados passam por um sorteio novamente. Aí sim, a partir das quartas de finais você tem o chaveamento. Então vamos lá. São Paulo e Atlético Paranaense. Cara, Atlético Paranaense vive um momento muito conturbado dentro do futebol. Não preciso nem dizer nada, né? Eu acho que o São Paulo, por mais que esteja cambaleando ali no Brasileirão, ainda consegue fazer frente tranquilamente ao Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Flamengo. Olha só. É uma reedição da final, né, da Copa do Brasil, da última final da Copa do Brasil. O Flamengo levou a melhor e inclusive os torcedores do Galo já estão falando, já eu tava vendo lá no canal do Ricardo Alencar, que eles já estão falando sobre reforços, que o Galo precisa se reforçar para jogar contra o Flamengo. Porque o Flamengo tem um elenco amplo, tem um elenco bom, e o Galo precisa se reforçar se quiser fazer frente pro Flamengo nessas oitavas de finais. Aí você tem o Retrô versus o Bahia, o Fluminense versus o Internacional, o CRB versus Cruzeiro, aí você tem o Vasco contra o... Pô, caramba, cara, que time que é esse que o Vasco vai jogar, mano? É uns time aleatório, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui.
Não sei o símbolo de novo. É Operário essa bagaça? CSA. Vasco contra o CSA. E aí você tem Botafogo contra Red Bull Bragantino e Palmeiras e Corinthians. E os corintianos já estão antenados já de que o Palmeiras vai ter a chance de vingar aquela final do Campeonato Paulista. E dessa vez, o Palmeiras é uma equipe mais amadurecida agora do que o Corinthians. Embora perdemos do Flamengo, perdemos do Cruzeiro, mas porra, pro Corinthians a gente consegue fazer frente, né? O Corinthians vive um turbilhão de situação. E, inclusive, os torcedores corintianos já estão prevendo já que vai ser uma partida, um derby muito emocionante pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, Palmeiras, vamos lá, né? Não vamos decepcionar dessa vez, pelo amor de Deus. Não me dobra a lateral, não erra essa escalação. Vamos com o que a gente tem de melhor. 50 milhões no banco de reservas não dá, por favor. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.